Em meio ao vale de Bet-peor, as águas permaneciam estagnadas, turvas, incapazes de saciar a sede do povo. Aquela imagem de águas paradas ecoa dentro de você, um rio interior que parece imóvel, mesmo quando esforçado à mudança. Sinta o cheiro úmido de um lago esquecido, o som abafado de um murmúrio que não avança, como se sua alma buscasse renovação e encontrasse apenas silêncio profundo. Águas paradas, águas paradas. Repita isso em seu coração, enquanto reconhece o peso da estagnação. Há uma dor oculta em cada repetição de padrões antigos, um vazio sutil que surge quando, por mais que você tente, o hábito insiste em levar-lhe de volta ao mesmo ponto. É como caminhar em círculos à beira daquele poço turvo. Você lança a rede de boas intenções, puxa e, no fim, encontra o mesmo espelho de insatisfação. Esse eco de frustração insiste em lembrá-lo de que, apesar de toda vontade, seus rios interiores permanecem sem fluxo. Napoleon Hill ensinou que sem um desejo ardente, não há força interna capaz de sustentar a mudança de hábitos. Um fogo brando mal aquece, mal ilumina o caminho, e a mente retorna às sombras do comodismo. Desejo ardente, desejo ardente. Sinta essa chama pulsando no peito. Reconheça sua intensidade e saiba que é ela quem guia o rio para frente, quem cria correnteza a partir da calma aparente. Ao mesmo tempo, Augusto Cury alerta para a síndrome do pensador acelerado, aquela mente inquieta que salta de ideia em ideia, dispersa a atenção e impede a consolidação de rotinas saudáveis. É um turbilhão de pensamentos que se atropelam, roubando a disciplina antes mesmo que ela se torne hábito. Nesse vendaval mental, cada nova intenção se dissolve como poeira ao vento, deixando a terra seca e sem vida. Agora, convido você a uma autorreflexão profunda e honesta. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: qual fonte interior está turva, impedindo a renovação diária? Sondar essa origem não é apontar culpados, mas reconhecer a área onde Deus deseja trazer fluxo de vida. Que essa pergunta, feita em silêncio e com fé, seja o sopro que faz o rio voltar a correr. Existe uma dança silenciosa entre o ambiente, as emoções e as expectativas que rege cada um dos nossos hábitos. Sem perceber, o simples cheiro de café ao amanhecer, o toque frio do celular antes de dormir ou o peso de um e-mail não respondido funcionam como gatilhos sutis que nos conduzem ao mesmo comportamento de sempre. É um ciclo que se fecha em torno de nós. O ambiente convida, a emoção impulsiona, e a mente, já preparada para o padrão antigo, responde com naturalidade. Quando o coração se enche de ansiedade ou tédio, a busca por alívio imediato nos leva a recorrer às mesmas respostas de conforto. Talvez seja uma hora extra de redes sociais, aquele lanche rápido ou o adiamento de uma tarefa que pressionava internamente. Cada conclusão instintiva reforça as conexões neurais que mantêm o hábito cristalizado, tornando-o quase automático, quase invisível. A princípio, parece um refúgio, depois torna-se prisão. Entender essa mecânica é perceber que não se trata de falta de força de vontade, mas de circuitos mentais esculpidos pela repetição. Esses caminhos invisíveis conduzem nossa ação antes mesmo de pensarmos com clareza. Trazer consciência a esse ciclo é como iluminar uma trilha escondida na mata. Ao reconhecer o trajeto, abrimos espaço para desviar, para criar novos atalhos. É nesse ponto de consciência compassiva que reside a possibilidade de transformação. Muitas vezes, carregamos a ilusão de que a força de vontade pura, um sopro de autodisciplina, bastará para mudar nosso destino. Acordamos crentes de que, se apenas nos esforçarmos com vigor, venceremos os velhos hábitos. Mas essa fé mecanicista se choca contra a realidade. A mente cansada resiste, o corpo busca descanso e o coração anseia por significado. Romper esse muro exige mais do que vigor. Requer uma transformação interna, renovação da mente que nos permita discernir o caminho de Deus para a vida cotidiana. Romanos 12:2 nos convoca a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação não surge de decretos de força, mas da suave convergência entre crença e ação fundamentada. Fé sem obras é sombra que se move sem calor, e obras sem fé são gestos vazios que logo se desfazem. Quando disciplina e fé caminham juntas, formam um tecido resistente, capaz de sustentar mudanças duradouras. A psicologia aponta o poder do reforço positivo. Cada pequena vitória, cada avanço modesto, serve como combustível para o próximo passo. Mas a autocrítica severa
mesmo envolta em palavras gentis, destrói esse combustível, apagando o brilho do progresso. Reforço que gera confiança em Deus. Reforço que gera confiança em si mesmo. Repita em seu peito essa frase silenciosa: disciplina e fé. Disciplina e fé. Perceber essa dança entre crença e recompensa é redescobrir o prazer santo de avançar. Cada atitude intencional, cada versículo memorizado, cada momento de gratidão pela vitória, tece uma rede interna que sustenta hábitos renovados. É nessa harmonia que o velho impasse se desfaz e a mudança deixa de ser um esforço solitário para se tornar um caminho guiado pela graça. Dentro do silêncio de uma manhã comum, existe o poder discreto de um gesto mínimo feito com consciência. Imagine dedicar apenas um único minuto para abrir a Bíblia e ler um verso, ou reservar 30 segundos para anotar um propósito simples em seu diário devocional. Esses instantes isolados podem parecer insignificantes, mas carregam carga suficiente para rachar a rocha da inércia. Cada mínima ação cria uma fissura no solo compacto do hábito, permitindo que a luz da transformação penetre até as raízes mais profundas. A psicologia comportamental chama isso de efeito composto. Pequenas mudanças, somadas dia após dia, geram um impacto exponencial. Quando você repete, ainda que de forma quase imperceptível, um novo comportamento, um micro-hábito de apenas 1% a mais, ocorre uma liberação gradual de motivação e confiança. É como apertar levemente uma torneira. O fluxo começa tímido, mas, ao persistir, torna-se correnteza forte o bastante para limpar pedras e sedimentos. A cada gota de ação, o cérebro reforça trilhas neurais recém-abertas, instalando-se ali um novo padrão de fé em prática. Reflita agora sobre o gesto mais simples que você pode oferecer ao dia de hoje. Pode ser um suspiro de gratidão ao acordar, um minuto de silêncio em oração, ou um verso memorizado enquanto prepara o café. Esses micro-hábitos não competem com grandes projetos. Eles são tijolos que sustentam a construção de uma vida transformada. Apenas um ato mínimo, apenas um minuto de fé em ação, e você perceberá a sutil virada que faz o rio interior retomar seu curso. Quando a compaixão se volta contra si mesma, sem propósito claro, ela se transforma em desculpa silenciosa para a estagnação. É o momento em que você se diz palavras suaves, declara: eu mereço um descanso, estou perdoado, mas sente no peito o frio de um propósito diluído. A graça de Efésios 2:8 sustenta que somos salvos pela fé, não por méritos, e essa verdade, quando mal compreendida, pode se tornar lenha para o fogo da inação. Há um sussurro interno que diz: já está tudo bem do jeito que está, deixando de lado o chamado à transformação diária. Dentro desse abraço vigoroso de misericórdia, emerge o risco de não estabelecer metas específicas. A mente compassiva repousa, aflita pela culpa, mas sem traçar direções que possam canalizar o amor de Deus em atos concretos. Como um rio que, sem leito definido, se espalha e seca em terra árida, o coração cresce em liberdade aparente, mas carece de estrutura para sustentar o fluir de novas rotinas. A compaixão sem prazo é como um cântico sem final, que ecoa, mas nunca encontra repouso. Entretanto, quando unimos a graça bíblica à clareza de objetivos e prazos curtos, nasce uma aliança poderosa entre perdão e propósito. Cada meta sussurrada em oração, cada compromisso firmado em silêncio, serve como âncora emocional, que mantém o novo hábito firme em meio às tempestades mentais. A clemência de Deus não apaga o desejo de ser transformado. Ao contrário, ela o reveste de coragem para avançar, sustentando cada pequeno passo com o calor do amor divino. Reflita neste contraste. A autocrítica severa destrói, a compaixão sem metas dispersa. Mas quando a misericórdia é temperada por intenções claras, a alma renasce em confiança. É nesse encontro entre graça e estrutura que a autocompaixão ganha asas para impulsionar você rumo a hábitos que refletem a vida abundante prometida por Cristo. Volte a atenção para as águas paradas do vale de Bet-peor. Sem fluxo, a fonte se turva e a sede da alma permanece. Hoje descobrimos que o desejo ardente de Napoleon Hill acende o fogo que impulsiona o rio interior e que o propósito definido é a chave que abre o leito para a água nova fluir. Sem um propósito claro, o rio se acomoda. Com um desejo ardente, ele rompe barreiras e ganha força. Lembre-se da máxima de James Allen: somos o que pensamos. Cada pensamento renovado planta uma semente de ação que, cultivada com micro-hábitos,
gera um campo fértil de transformação. A fé que se traduz em pequenas rotinas e rituais de ancoragem torna-se correnteza viva, capaz de lavar a alma e renovar a mente conforme Romanos 12:2 nos ensina. Agora, faça sua escolha. Identifique um hábito que deseja transformar hoje. Anote o gatilho e a recompensa em seu diário devocional. E dê o primeiro salto de 1% com confiança. Que esse gesto seja o sinal de um novo fluir em sua vida. Um rio que nunca mais ficará estagnado. Oração, declaração final. Senhor, em Ti encontro força para renovar minha mente e direcionar meus passos. Em Cristo, tudo posso. Amém. Se este vídeo trouxe luz ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários o hábito que você escolheu transformar hoje.